Fala pessoal, vamos conversar agora sobre o módulo 3, instalação e tarifação da água, reformas e ar-condicionado, certo? Então, a água, você recebe o apartamento já com água, tá certo? Só um ponto de atenção para você achar que não recebeu, no corredor tem um hidrômetro lá, que ele é identificado pelo seu apartamento, então tem que ver se está aberto. E dentro do apartamento ele tem um registro geral, que fica na área de serviço, que ele fecha toda a água do apartamento, tá? Então, os dois estando abertos é para ter água dentro do apartamento, ok? Então, primeiro ponto, já o serviço, ele já está funcionando, tá certo? E a gente tem alguns pontos de uso. Eu trouxe aqui, mas que vocês vão poder ver na prática, né? Então, pia do banheiro, chuveiro, sanitário e ducha, tanques, máquina de lavar e pia na cozinha. Esses são os pontos no qual tem um terminal com água fria, certo? Eu chamo a atenção, tá, para algumas questões que sempre gera dúvida. A construtora ela não entrega alguns acabamentos, são 3, o chuveiro, a torneira do tanquinho e a torneira da máquina. E é uma cultura da empresa, a gente já vem trabalhando assim em todos os empreendimentos, principalmente pautados na diversidade de acabamentos que tem, tá? Então, principalmente quando a gente fala de máquina de lavar, há uma diversidade de saídas que aí a gente deixa realmente a critério do cliente, tá certo? Então, esses 3 acabamentos, por esses motivos, a gente não entrega o cliente precisar adquirir. Então, um ponto muito importante é sobre a tarifação, tá? Que eu quero deixar bem claro para vocês. Como eu falei, a água ela já está ligada, é só usar, tá certo? A tarifação, ela segue a regra da CAGEPA, porém o cliente paga ao condomínio, tá certo? Então eu vou tentar explicar para vocês como funciona. Cada hidrômetro, como você vê na imagem aqui, ele está identificado pelo apartamento, pelo bloco, tudo direitinho. E eles ficam nos corredores de cada bloco. Então no corredor, quando você entra ali no pavimento, você já consegue identificar. E o funcionário da CAGEPA, isso é uma regulamentação, é uma lei, ele não adentra dentro do empreendimento para fazer essa medição. Então o que é que ele faz? Fora do empreendimento só tem um medidor, tá certo? E a CAGEPA, o que é que ela faz? Ela olha para o empreendimento e ela pergunta quantas unidades tem. Aí a gente fala, tem 88. A gente entrega um documento para ela. E ela fala, eu vou cobrar 88 taxas de documento. Então, do empreendimento. Então, o que isso quer dizer? Você segue a tarifação, aqui no portal, eu moro aqui, e é uma taxa a CAGEPA, eu acho que é R$ 83,00 até 10 metros cúbicos. E isso é a mesma coisa para o apartamento, R$ 83,00 de 0 a 10 metros cúbicos. Porém, pelo fato da CAGEPA ela não entrar dentro do apartamento, isso é uma legislação, ela cobra a taxa geral. Então, até mesmo para aquela pessoa que não se mudou, tá certo? Ela vai cobrar R$ 83,00, porque ela não adentra, ela não sabe quem está consumindo. Ela só sabe quantas unidades tem lá dentro e ela quer a taxa das unidades que estão lá dentro, tá certo? Então, esse é um ponto de detalhe, não tem como desligar. Então, se o cara não vai morar, ele vai ter que pagar, tá? E ele vai pagar a taxa. Se ele gastar mais, ele paga mais conforme a tarifação da CAGEPA. De 0 a 10 metros é uma taxa, R$ 83,00, mais um acréscimo referente a cada metro cúbico excedente, tá? Então, o que eu deixo a atenção é o seguinte, você não paga a CAGEPA, é cobrado referente à regra da CAGEPA e você paga ao condomínio. O condomínio reúne tudo isso, tá? E passa para a CAGEPA. Há uma prática que ela é muito benéfica, que é a terceirização da água. Que nos prédios que a gente entregou, os clientes optaram. Então a gente já vai trazer essa discussão para vocês na primeira assembleia, tá certo? Então a empresa que ela assume a conta da água, tá certo? E ela cobra aos clientes no boleto separado. Então, antes de a gente começar sobre isso, quando a gente paga a água ao condomínio, a gente tem um problema, tá certo? Por quê? Normalmente o condomínio gera um boleto com a taxa do condomínio e água. Se o cara atrasar isso, ele atrasa 2 taxas. E a CAGEPA não quer saber, vocês correm o risco de ter a sua água cortada devido a uma quantidade X de clientes que não pagam. Então, a legislação permite que uma empresa terceira credenciada à CAGEPA
ela assuma os custos do condomínio. E aí ela consegue cobrar de forma individualizada. O que isso vai acontecer? É que vai chegar a conta, essa empresa terceira ela paga a conta e ela cobra aos clientes. Tá? Então aquele cara que não paga, ela pode cortar a água. Porém, se tiver uma pessoa pagando, o prédio ela não vai ter sua água cortada. Porque essa empresa terceirizada ela já acertou uma cajeta. E vocês acertam com essa empresa terceirizada. Então ela é uma prática muito forte, está chegando muito forte aqui em Campina Grande, que já tomou, eu acredito que mais de 90% dos condomínios por trazer essa segurança. Aquela pessoa que paga a água certinho, em nenhum momento ela vai ter uma possibilidade de risco de corte devido àqueles que não pagam, tá certo? Tentei explicar tudo sobre a água, mas aí a gente vai mantiver através de WhatsApp, ligações para esclarecer ainda mais, tá certo? Então, em resumo é isso, a água está ligada, você paga a taxa ao condomínio, a uma empresa terceirizada, essa empresa terceirizada ela pode cobrar aos clientes inadimplentes e até cortar, tá certo? Então, vencendo essa parte da água, vou falar um pouquinho sobre reforma, tá? E eu trouxe para vocês uma imagem aqui que ela tem uma tipologia, várias tipologias construtivas. A gente tem um prédio que ele é feito em alvenaria estrutural, e a gente tem um salão de festa, por exemplo, essa imagem de salão de festa, que ela é feita em concreto armado, tá certo? E eu quero chamar a atenção para vocês para o prédio, que é onde vocês moram, tá? Então tem algumas ações que não são permitidas, tá certo? Então, o bloco ele é feito em alvenaria estrutural, então ele não permite remoção de paredes ou abertura de vãos, tá? Então o cara não, vou tirar essa parede aqui para juntar dois quartos. Não pode. A parede tem que ser estrutural. Ele sustenta tudo que está acima. Então você não pode fragilizar, você não pode remover. Ou não, abrir uma porta de um quarto para o outro. Não pode. Tá? Principalmente por esse motivo. As paredes elas têm fins estruturais. E o que significa? Elas são importantes para dar digamos assim, resistir os esforços dos elementos acima, tá? Então, qualquer ação que vise fragilizar a parede, não pode, tá certo? Então, não é permitido rasgos de paredes. Vou dar um exemplo. Você tem uma tomada, quer deslocar essa tomada ali 1 metro, 2 metros. Você não pode ir rasgando a parede. Você tem que fazer essa ligação de sobreposta, né? Seja com aquele tabuletezinho branco ou com as fitas que não está bem em voga. Tá? Você põe a fita, emassa ela fica normal, mas não pode fragilizar a parede, tá certo? Não é permitido embutir elementos da parede. Vou dar um exemplo. Banheiro. Hoje tem muito a parte da decoração do banheiro. Hoje se usa muito nichos de embutir, aqueles nichos de granito. Não pode. Tem que ser nichos de sobrepor. Então ele vai colar na parede e aí ele faz uma nova parede de mármore. Normalmente é o que se faz muito isso. Tá, ou de granito, mas você não pode cortar para embutir, tá certo? E não é, como é de se imaginar, permite furos, tá? A construção permite para colocar itens de decoração, para botar móveis, então isso é muito tranquilo. O que eu quero dizer para vocês é que o exagero pode te causar problemas, tá? Mas um furo, coisas de dimensão pequenas, então isso não vai atrapalhar o desempenho da construção, tá certo? Sobre o ar-condicionado, os 2 quartos eles têm pontos de pré-instalação de ar-condicionado, tá certo? Normalmente ele fica ali próximo da janela, ele pode ter esse acabamento, como eu estou mostrando para vocês, que já é aparente, ou ele pode também estar todo embaçado. Então o que o cliente faz? Ele vai lá, bater devagarzinho até achar esse cantinho. Onde ele achou, é porque a caixa de serviço do ar-condicionado está posicionada ali, certo? Eu quero chamar alguns pontos de atenção para o ar-condicionado. O que a gente entrega é a pré-instalação. Então, são os conduítes, as caixas de serviço, tá? Então, a gente não tem a condução por fio, né? Os fios elétricos, eles não são entregues, e o disjuntor também não. Então, à medida que o cliente ele quer botar, ele precisa adquirir um disjuntor para lá para o quadro de energia que fica na cozinha, ele compra os fios e aí é tudo interligado, certo? A gente passa o projeto para vocês e na condução dos fios ele chega até a caixa de serviço que fica no quarto, tá certo? Essa caixa de serviço ele não possui dreno próprio, tá?
Então, qual é a sugestão? Esse dreno ele fica para a fachada, tá certo? O dreno da condensadora. Então você limpa ali 10, 15 centímetros da fachada, com o caninho pingando ali na calçada. Então, essa caixa de serviço ela é mais para questão elétrica, para fios elétricos. E o dreno, ele precisa ter essa ação do profissional que vai instalar. Fazer um furo, tá certo? Na fachada. Esse furo, a caixa de serviço, ela já mostra onde ela é furada, tá certo? Ela tem um círculo dentro. Então, você vai lá com a furadeira, você fura essa partinha de plástico, já dá na fachada. Põe a condensadora e o dreno ele vai ficar pingando na calçada, tá certo? Cuidado para não deixar muito próximo da fachada, para que não marque. Mas o dreno ele vai ficar pingando na calçada, tá certo? Então, eu trouxe isso aqui de forma textual para vocês verem também. A optar por pessoas especializadas, com ampla experiência. A construtora ela não fiscaliza esse serviço. A fiscalização é feita por vocês, moradores, pelo síndico, a administradora, tá certo? Deixa eu verificar mais. É o que eu falei, né? A instalação do ar-condicionado ela é de única e responsabilidade do cliente, tá certo? Então, tem que ser uma coisa bem feita para que você não cause danos no seu próprio apartamento, certo? Em alguns casos, você pode causar até danos no subsequente, que é o de baixo. Então, optar por fazer com pessoas que têm um ar de experiência, pessoas cuidadosas, pessoas que façam esse serviço e não tragam nenhum tipo de patologia para o seu apartamento, tá certo? Então, em síntese é isso. Sobre o módulo que a gente acabou de apresentar, é esse assunto. E fica ligado que a gente tem mais.